Graça e paz, queridos, tudo bem? Bom dia a todos, que Deus abençoe muito sua vida, seu coração, que o Senhor enche a sua vida cada dia mais e mais com a alegria dEle, com a presença dEle. Queridos, hoje nós estamos aí lendo esse livro, né, de Jó. Nós estamos no capítulo 25. Então nós vamos ler aí esses próximos capítulos e eu quero compartilhar então algo que Deus colocou aqui no meu coração. Para a gente entender o capítulo 25, a gente vê ainda a insistência dos amigos de Jó, né? Aqui no capítulo 25 nós vemos Bildade insistindo com Jó, dizendo para ele que ele estava em pecado. E aí nós vemos aqui essa postura, né, que esses amigos têm tido, que parece que eles já não tinham palavras, e Jó diz isso, né, que as palavras deles estavam sendo como vento, né, como jogadas ao vento. E então quando não tem palavra, né, é melhor ficar quieto, porque acaba ferindo mais as pessoas, né. Nós vemos aqui que Jó questiona essa fala deles e fala sobre essas, vamos trazer para nós, né, essas falas prontas, essas falas fechadas, parece que são sistematizadas ou muito formuladas, né, que não acrescenta em nada. E aí nós vemos o coração insensível deles, de não se compadecerem com a dor do seu amigo. Nós vemos aqui que muitas vezes nós somos desafiados a conviver com pessoas assim, que são insensíveis, que nos dão respostas prontas e que muitas vezes não acrescenta em nada. Como é difícil nós nos relacionarmos com pessoas que não são empáticas, pessoas que querem que a situação desça a goela abaixo, não é verdade? Então que a gente tome cuidado com isso. No capítulo 26, nós vemos aqui que Jó ele começa declarando aí a soberania de Deus, a glória de Deus, e ele começa a declarar essa palavra do Senhor, né, dizendo quanto Deus era acima de todas as coisas. E nós vemos aqui que ele rejeita totalmente cada palavra que estava sendo dita, cada argumento que estava sendo dito pelos seus amigos. E aí ele declara que, claramente, que ele não é perfeito, mas que ele não conseguia enxergar o erro. E o grande questionamento de Jó aí no capítulo 26 é esse, de não conseguir enxergar. No capítulo 27, nós já vemos que Jó parece que ele é tomado de uma grande convicção. E aí eu quero ler aqui alguns versículos com você e te chamar a atenção aqui nesse capítulo 27, dessa convicção que todos nós precisamos ter. Porque, queridos, na verdade, só o Senhor nos conhece inteiramente, né? Às vezes a gente brinca, né? Que a gente não conhece as pessoas que estão do nosso lado, porque às vezes são reações que a gente nunca imaginou que as pessoas fariam, ou alguma coisa que elas falam que parece que não combina com você, porque a gente não conhece de fato, né? Às vezes nem nós mesmos, a gente estranha algumas reações que eu tenho, falo assim, gente, não é possível que eu tive uma reação dessa. Então o Senhor nos conhece e aí nós precisamos ser tomados dessa convicção de um relacionamento nosso e o Senhor. Olha que interessante, no capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 3. Enquanto eu viver e tiver fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldade e a minha língua não falará mentira. Jamais darei razão a vocês, defenderei até a morte a minha integridade. E aí nós vemos aqui um ponto que eu comecei a trazer para a minha vida. Quantas vezes que a gente tenta se justificar muito para as pessoas, né? E muitas vezes a gente sabe exatamente o que aconteceu, porque nós que fizemos, a gente sabe o que está acontecendo em Deus, por mais que como Jó a gente não entenda o porquê das coisas, engano nosso falar que a gente entende, mas muitas vezes a gente começa a escutar tantas pessoas que a gente começa a acreditar numa coisa que as pessoas nem estão vivendo. Então, quando a gente é tomado dessa convicção que só o Senhor pode nos dar, de saber, queridos, olha a importância de saber quem Deus é na nossa vida e quem nós somos em Deus. É muito importante nós termos isso para permanecermos firmes. E aí nós vemos aqui ensinamentos que esse texto traz para nós, que Jó coloca isso, que de fato nós somos pecadores, nós sabemos disso, a nossa natureza adâmica, nós somos pecadores, nós pecamos,
mas nós não podemos amar o pecado. Uma coisa é nós pecarmos e nós falhamos o tempo todo, outra coisa é nós amarmos o pecado e permanecermos no pecado. E aí nós vemos nesse caso aqui que Jó, ele deixa claro isso, que ele estava passando, ele queria entender em Deus, a gente viu isso ontem, que a tribulação estava ali presente, era isso que ele queria entender. E aí, trazendo para as nossas vidas, nós podemos entender, queridos, que muitos momentos das nossas vidas nós estamos vivendo tribulações que são consequências do nosso pecado, consequências da nossa atitude errada, e Deus dá um chacoalhão para nós voltarmos no eixo, mas nem sempre, nem sempre. Muitas vezes a tribulação, as situações virão para nos forjar. E é isso que Deus estava fazendo com Jó. Deus estava aperfeiçoando, Deus estava movendo na vida dele. Nós vemos aqui o tratamento intenso de Deus na vida dele. E aí nós vemos aqui que no capítulo 28, para encerrarmos aqui hoje, Jó continua questionando essa sabedoria, né, dos seus amigos, e ele encerra o capítulo 28 dizendo assim, inclusive ao versículo 28 também: é isto que ele diz a toda a humanidade? O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria? Afaste-se do mal e o verdadeiro entendimento. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se, eu li errado aqui, perdão, queridos. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Olha, quando a gente lê errado aqui, queridos, dá outro entendimento. Até eu estranhei aqui. Mas Jó termina no capítulo 28, ele questiona a sabedoria dos amigos, e ele diz que a nossa sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Queridos, esse é o nosso dever. Todas as vezes que nós estivermos nesses períodos como Jó, tem sido um baita ensinamento para nós, né? Vamos recorrer para o Senhor e para a palavra, como nós estamos fazendo. Porque nós vemos aqui, queridos, que nem sempre é o que a gente pensa. Nem sempre, quando novo, né? Quando uma tribulação nova vem, são novos ensinamentos. Então mergulhe na palavra. A cada dia mais e mais. A sabedoria do Senhor está aqui, ó. Então, e para nós, o temor do Senhor é a sabedoria, e nós temos a palavra do Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que o Senhor enche o seu coração, que você possa refletir nessa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe.